Que Deus abençoe você que está me acompanhando nesse vídeo, seja bem-vindo. Eu me chamo Mauro Quadro e o tema de hoje é como agradar a Deus. Como eu posso fazer para agradar a Deus? O que agrada a Deus? Então nós temos aqui no nosso quadro o tema, né? Como agradar a Deus. É o tema do nosso estudo hoje. Eu quero ler na palavra de Deus, do livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, aonde a palavra nos diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então veja que o escritor aos Hebreus, ele é bem específico e bem categórico naquilo que ele afirma para nós de uma das maneiras que nós podemos agradar a Deus é através da nossa fé. No capítulo 11 mesmo, nós temos ali a galeria dos heróis da fé. No versículo 1, aonde o escritor aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas ela é a prova daquilo que se espera. Ora, a fé é a certeza, em outra tradução diz, né, que aquilo que a gente espera. Então, olhando para a palavra de Deus, eu encontrei 3 características de acontecimentos que aconteceram aonde Deus ele se agrada de pessoas que se aproximam dele. A Bíblia diz, então, Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos para o quadro aqui. Nós temos o primeiro acontecimento que está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 10, aonde o centurião romano, ele diz para Jesus que ele também é homem sujeito às mesmas autoridades, e ele disse: diga somente uma palavra e o meu criado será curado. Jesus disse: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Então aquela resposta daquele homem romano, um gentil, que não era um judeu, ele agradou tanto o coração de Jesus por causa da fé que ele tinha. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado será curado. Então, aquela fé, ela agradou a Deus. A segunda característica está no livro de Mateus, capítulo Marcos 5,34. A tua fé te salvou. Esse acontecimento se deu naquele caso da mulher do fluxo de sangue, é uma passagem bastante conhecida, mas o que eu quero aqui destacar é esta palavra de Jesus que ele disse a ela. Quando ela toca em Jesus e ela diz: se eu tocar nele, eu serei curada. E aquilo aconteceu um milagre na vida dela. E quando ela se apresentou a Jesus e contou a sua história, Jesus disse para ela: mulher, filha, em outras palavras, né? Filha, vai em paz para a tua casa, porque a tua fé te salvou. Veja que ela foi curada de uma enfermidade. Mas ali Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Então, aquela fé daquela mulher do fluxo de sangue agradou o coração de Deus, o coração de Jesus. Em Lucas 17, versículo 6, como um grão de mostarda. Veja que algumas traduções e algumas pessoas, em outras passagens, eles dizem se a vossa fé for como, né, um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: passa daqui para outro lugar, e isto acontecerá. Mas tem algumas pessoas, alguns pregadores, algumas traduções que diz: se a vossa fé ela for do tamanho. Então, aqui Lucas ele diz como um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é uma das menores sementes. Mas ele estando ali parado, ele continua sendo a menor semente. Mas Jesus disse: quando ele é lançado na terra, aí tem a diferença. A fé em ação é o que agrada o coração de Deus. Como um grão de mostarda. O que você faz com um grão de mostarda? Você lança ele na terra e você, ali, ele produz uma árvore. Jesus disse que vem aves do céu e se assentam naquela
é árvore que foi formada através daquela pequena semente, enquanto ela estava ali parada, guardada, quem sabe num recipiente, num pote, em algum lugar, ela era apenas uma semente. Mas quando ela foi lançada, aí que eu quero que você entenda a diferença. Às vezes você pode dizer, mas eu tenho fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. Como que eu demonstro a minha fé? Através das minhas ações, das minhas atitudes. Quando eu digo que eu tenho fé, eu demonstro pelas minhas ações. Então, quando Abraão ele se tornou o pai da fé, a Bíblia diz que ele pegou Isaac, caminhou 3 dias, rachou a lenha, pegou o moço, colocou a lenha no ombro dele, pegou a faca e subiu e levantou o altar a Deus em Moriá. E ali o anjo do Senhor não deixou ele matar o seu filho, porque ele disse: Eu vejo que tu és um homem que temes a Deus, e você não me negaste o teu único filho, aquele a quem tu ama. Então, Abraão, ele agradou o coração de Deus, porque ele agiu, ele demonstrou com as suas ações. Como que eu faço para agradar a Deus? É quando eu coloco a minha fé em ação. Então, fique com essa palavra, coloque a sua fé em ação e deixe Deus, ele agir através da tua vida. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo e queira compartilhar ele ali, dando o teu like, né, fazendo ali o teu comentário, deixando ali também a tua visão sobre esse assunto, nós com certeza estaremos ali respondendo e te abençoando também com uma resposta ali nesse vídeo. Que Deus te